Oi, crianças, bom dia. Tudo bem com vocês? Nós estamos, pessoal, separados pela distância, né? Mas estamos unidos pelo amor, né? O amor de Cristo, pelo amor que existe no nosso coração, é isso? Então, para todos vocês, familiares, um bom dia com as bênçãos do Senhor Jesus, tá bom? Então, hoje, terça-feira, é dia 14 de julho, tá bom? Já estamos quase chegando no meio do mês, é isso? Tá certo? E se Deus quiser, em breve nos veremos, tá bom? Então, gente, iniciaremos hoje com a produção textual, tá? Então, pegue o livro de produção textual de vocês e abram, por gentileza, na página 137, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos despertar para a vida, para o aprendizado de coisas novas, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre o tempo na história, tá? Aqui na página 137. Então, nós temos assim, ó. Em uma história, para mostrar que os fatos já aconteceram, em geral, o narrador usa o tempo passado, né? Mas para dar a impressão de que os fatos estão acontecendo no momento em que o leitor está lendo, o narrador pode empregar o tempo presente. Esse recurso permite ao leitor ter a sensação de que está acompanhando os fatos no momento em que acontecem, tá? Então, para isso, o leitor, ele usa o quê? Os verbos, né? E o que são verbos? Verbos são palavras que indicam o quê? Estado, ação, né? Ou fenômeno da natureza. Como, por exemplo, brincar. Brincar é uma ação. Trovejar é um fenômeno da natureza, né? Por exemplo, se eu digo assim, o menino está doente. Então, o está mostrando o quê? O estado do menino, tá certo? Então, isso são o quê? São verbos, né? E os verbos, eles podem vir no tempo presente, passado ou pretérito, né? E futuro, tá certo? Então, vamos ver aqui na página 138 uma história, tá bom? Então, vamos acompanhar, tá? Direitinho em silêncio, prestando atenção. Então, suspense na sala. A televisão desligada, as luzes apagadas. Ouvem-se ruídos. Garrafas caem no chão e se quebram. Barulhos de passos no porão. Gemidos doloridos diferentes. As crianças estão de olhos arregalados. O barulho aumenta cada vez mais. A mãe se levanta assustada e acende a luz. Dá um grito estridente ao ver um vulto se perder na escuridão do corredor. Aí tem aqui as onomatopeias, né? Crec, nhec, pô, clique, né? Oh! A televisão desligada, aí o texto B, né? A televisão desligada, as luzes apagadas. Ouviam-se ruídos, garrafas caíam no chão e se quebravam. Barulhos de passos no porão, gemidos doloridos diferentes. As crianças estavam de olhos arregalados. O barulho aumentava cada vez mais. A mãe levantou assustada e acendeu a luz. Deu um grito estridente ao ver um vulto se perder na escuridão do corredor. Gente, olha, o que foi que vocês observaram aqui no texto A e no texto B, certo? Olha, dá para se ver que no texto A nós vemos aqui alguns verbos, né, certo? Que estão empregados no presente, tá? Como, por exemplo, ouvem-se, caem, quebram, estão, aumenta, levanta, acende, né? Então, todos esses verbos aí estão empregados o quê? No presente. E no texto B, nós temos esses mesmos verbos, só que eles estão usados em quê? No passado, ou seja, no pretérito, não é isso? Caíam, quebravam, estavam, aumentavam,
levantou, acendeu, tá? Então, para que o leitor, ele mudou esses tempos do verbo, né? Porque aqui, voltando aqui, ó, na página 137, tem assim, ó, em uma história, para mostrar que os fatos já aconteceram em geral, o narrador usa o tempo passado, né? Então, quando o autor, ele quer mostrar, né? Ele quer mostrar que os fatos já aconteceram, então ele usa os verbos no tempo passado, né? Mas para dar a impressão de que os fatos estão acontecendo no momento em que o leitor está lendo, o narrador, ele pode empregar o tempo no presente. Então, foi o que ele fez aqui, né? No texto A, ele usou os tempos no presente, né? E no texto B, ele usou os tempos no passado, ou pretérito, que é a mesma coisa, tá certo? Aí nós temos aqui na página 139 a organização do texto, né? Os textos A e B mostram duas possibilidades para se contar uma história. Sublinhe as palavras no texto A e as do texto B, que são diferentes. Essas palavras pertencem à classe dos verbos e indicam o tempo em que acontece a ação, né? Certo? Porque eu falei para vocês que verbo é a palavra que indica o quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza, não é isso? Aí vamos ver aqui, ó, item A. Em que tempo são apresentados os fatos do texto A? Será que o texto A, ele está no presente ou está no passado? Tá certo? Em que tempo são apresentados os fatos do texto B? Aí você vai dizer se está no presente ou se está no passado, tá bom? Qual a diferença que você verificou entre esses textos? Aí você vai dizer, tá? Qual é a diferença? Para você, em qual desses textos os fatos parecem estar acontecendo no momento em que se lê? Por quê? Aí você vai dizer se é no texto A ou no texto B e vai dizer o porquê, tá certo? Aí nós temos aqui na página 140, nós temos aqui outra historinha, tá bom? A história do texto Severino foi contada no tempo passado. Reescreva essa parte da história no tempo presente. Lembra daquela historinha do Severino faz chover? Que nós já lemos, né? Então, o menino Severino não tinha nada demais. Era um menino como muitos outros. Magrinho, levado, moreno e cabeludo. A mãe dele brincava que ele também era zoiudo, por causa dos olhos pretos de Severino, grandes e arregalados. Severino era mesmo muito parecido com uma porção de outros meninos que a gente conhece. A terra de Severino é que não era muito parecida com uma porção de outros lugares que a gente conhece. Sabe por quê? É que lá quase nunca chovia, por isso a terra era seca, cheia de poeira, tudo era amarelo. Muitas árvores não tinham mais folhas nem flores, nem frutas gostosas para a gente comer. Tudo estava seco até o riozinho. E as pessoas iam ficando tristes, né? Pronto, gente. Então, ela foi contada no tempo passado, tá? Você vai reescrever essa história, certo? Colocando os verbos no tempo presente, tá bom? Aí nós temos aqui também na página 142, né? A fábula a seguir foi contada no tempo presente. Você vai recontar, certo? Você vai reescrever, recontar essa fábula no tempo passado, tá bom? Aqui é o contrário. Então, os viajantes e o urso. Dois homens estão viajando juntos quando, de repente, surge um urso de dentro da floresta e para diante deles. O ramo. Um dos homens trata de subir na árvore mais próxima e agarrar-se aos ramos. O outro, vendo que não tem tempo para esconder-se, deita-se no chão, esticado, fingindo de morto, porque ouviu dizer que os ursos não tocam em homens mortos.
O urso aproxima-se, cheira o homem deitado e volta de novo para a floresta. Quando a fera desaparece, o homem da árvore desce apressadamente e diz ao companheiro: Vi o urso a dizer alguma coisa no teu ouvido. Que foi que ele disse? Disse que eu nunca viajasse com um medroso. Na hora do perigo é que se conhece os amigos, né? Então aqui há a moral da história, né? Na hora do perigo é que se conhece os amigos, tá? Então, ela está contada no tempo presente e você vai recontá-la no tempo passado, tá certo? Então, gente, olha, vocês irão fazer a produção textual começando da página 139 até a página 146, tá? Aí aqui na página 144, nós temos o quê? A criação de textos, né? Continue a história do seu jeito. Aí tempo passado. Num planeta distante vivia um monstro terrível. Ele engolia tudo que encontrava. Nada o detinha. As pessoas do lugar estavam muito infelizes. Cansadas dessa situação, chamaram o herói do espaço para ajudá-las a enfrentar o monstro engolidor de coisas. Aí nós temos aqui no tempo presente. No planeta distante vive um monstro terrível. Ele engole tudo que encontra. Nada o detém. As pessoas do lugar estão muito infelizes. Cansadas dessa situação, chamam o herói do espaço para ajudá-las a enfrentar o monstro engolidor de coisas. Olha, antes de começar a escrever a continuação da história, escolha o tempo em que você vai contar a história, tá? Se você vai querer contar no passado ou no presente. Imagine o local, como é o local onde as pessoas viviam. Pense nas personagens, como são o herói do espaço e o monstro. Decida a sequência da história. O que será que o herói do espaço faz? Como ele enfrenta o monstro? O herói do espaço consegue vencer o monstro? Como? Como termina a história? Dê um título para o texto, tá certo? Aí então você vai fazer a preparação aqui, né? O tempo, o lugar, os personagens, a sequência da história, tá certo? E depois, na página seguinte, escreva a história procurando fazer o leitor ver o que está acontecendo. Para isso, conte como são as personagens, o que fazem e falam, tá certo? Então, gente, capriche, dê uma lida no capítulo de novo, tá certo? Nas histórias, nas fábulas, tá certo? Coloquem as ideias, né, em ordem, tá? Para poder vocês fazerem essa atividade. Caprichando na letra, olha os parágrafos, olha começando com letra maiúscula, tá certo? Colocando a pontuação correta, ok? Capricha, tá bom? Então, um grande abraço e fiquem com Deus.